Hello students, hello ladies and gentlemen, how are you? That's okay? I am teacher Marivaldo. Welcome to my channel, okay? Today we are going to talk about the simple past tense of the regular verbs, ok? Muito bem, hoje nós vamos ver o simple past tense, ou seja, o tempo passado simples, né, dos verbos, ou seja, dos verbos regulares, como é feito, né, como é estruturado, tudo direitinho. Vamos aqui. O simple past tense nós usamos para determinar uma ação que aconteceu no passado, né? E aí nós mencionamos o tempo, né? Mencionamos o tempo, é o que diferencia, né, do present perfect. Então o que diferencia é isso. O simple past é uma ação que aconteceu no passado e aí nós enunciamos, né, o período que aconteceu, quando aconteceu, né? Mencionamos o tempo. Vamos ver aqui. Eu escolhi o verbo to work. Esse verbo aqui, ó, to work. O verbo to work é um verbo regular. Os verbos regulares são aqueles que nós, né, acrescentamos apenas ed, né, para ficar no passado. Como nós vamos ver aqui o tempo passado, né, desse verbo to work. O verbo to work é o verbo trabalhar. Ok, students? Eu quero mandar um abraço aqui aos alunos do terceiro ano noturno lá do Selém de Malhado, ok? Que essa aula vai especialmente para vocês também, certinho? Temos aqui a forma afirmativa, forma interrogativa e a forma negativa. Vamos entender como se constrói o simple past tense. Não é difícil não, é simples. Olha, nós temos a relação de pronomes, como a gente já viu, que é I, you, he, she, it, we, you e they, que em português são os pronomes pessoais, né? Do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles. E aqui nós temos a formação na forma afirmativa. Nós pegamos o pronome, né, e pegamos o verbo, que é o verbo que eu estou trabalhando aqui com vocês, que é work, mas poderia ser qualquer outro verbo, e coloco simplesmente isso, ó, acrescento o e e o de ao final do verbo, ele já vai para o passado, como vocês estão vendo aqui, ó. I worked yesterday. Yesterday, ontem. Aqui para mencionar, né, o tempo, né, quando aconteceu. Então eu mencionei o tempo, aí já é simple past, ok? Observe que nós usamos o worked para todos os pronomes, né? I, you, he, she, it, we, you, they. Para todos os pronomes nós colocamos um ed ao final do verbo e aí ele já está no passado, né? Apenas isso. It's simple. Isso se o verbo for regular. Hoje nós estamos vendo o simple past tense, tempo passado, né, dos verbos regulares, né? Dos verbos regulares. Os que não são regulares, eu vou colocar uma outra aula aqui depois para a gente ver, para não confundir a cabeça de vocês. Então, todos os verbos regulares, né, nós acrescentamos ed, ele já vai para o tempo passado. Ok? Mas professor, e os verbos que não são regulares? Os que não são regulares, eles têm a própria forma deles do passado. Não é acrescentar ed. Cada um tem a sua particularidade, né? Tem a sua forma, o seu jeito de passar para o passado. Nós não colocamos ed. Só um exemplo aqui. O verbo to go. O verbo to go é o verbo ir. Se eu quero colocar eu fui, eu não posso colocar I going. I going. Tá errado. Porque esse verbo to go não é um verbo regular. Esse verbo to go é um verbo irregular. Ok, student? Então vamos lá. Isso é a forma afirmativa. Na forma interrogativa, funciona da seguinte forma. Nós acrescentamos essa palavrinha did, que é esse auxiliar, para entender que o verbo está no passado, que a frase está no passado, aliás. Eu coloco did antes de todos os pronomes. E aí depois dos pronomes eu coloco o verbo to work, mas sem o ed, como estava na forma afirmativa. Na forma afirmativa estava com ed. Na forma interrogativa eu coloco o did aqui antes do verbo, que já simboliza que a frase está no passado. Aí o verbo, que estava com ed na forma afirmativa, ele volta para a forma normal dele. Qual é a forma normal? Work. Então vai ficar did I work yesterday? Eu trabalhei ontem? É uma pergunta que eu estou fazendo. Então, some e o ed desaparece e aí
o que simboliza que a frase está no passado é esse auxiliarzinho did, que nesse caso aqui não tem tradução, ok? Não tem tradução. É apenas para auxiliar a frase no Simple Past. Então, para todos os pronomes, nós colocamos did antes de todos os pronomes e o verbo work, que estava com ed, ele volta para a forma normal dele. Pronto, só isso. Agora a forma negativa. Nós colocamos os pronomes primeiro, depois nós usamos esse mesmo auxiliar did acompanhado de not e também o verbo work sem o ed na sua forma normal. Olha a frase aqui, I did, o not, que é a negação em inglês, o work, que é o verbo principal da frase, sem ed e yesterday. Então vai ficar I did not work yesterday. Ou seja, eu não trabalhei ontem. Né? Se fosse você, you did not work yesterday. Você não trabalhou ontem. Eu utilizei yesterday para simbolizar, para demarcar o tempo que aconteceu, né? O momento que aconteceu. Quando foi ontem. Poderia utilizar um outro advérbio de tempo que last night, a última noite, last week, a última semana. Então, essas palavrinhas, esses advérbios, eles demarcam o período de tempo que aconteceu. No Simple Past, geralmente, utilizamos esses advérbios para diferenciar do Present Perfect, que é um outro conteúdo que também já está aqui no nosso canal, é só você acessar. Ok? Então, é isso, forma negativa. Se fosse para colocar a forma negativa abreviada, ficaria assim, ó. A forma abreviada ficaria did, o not, a gente vai abreviar assim, ó. Didn't. Esse didn't é a forma abreviada de did mais not, na forma curta, né? Então vai ficar I didn't work, eu não trabalhei ontem, ok? I didn't work yesterday. Ok, student? Assim, aos verbos nós acrescentamos ed na forma afirmativa e na forma interrogativa nós colocamos o did antes de tudo, depois o pronome, depois o verbo volta para sua forma normal. Aqui está o work, mas poderia ser qualquer verbo. Ele perderia esse ed e voltaria para a forma normal dele. Forma negativa, nós colocamos o did depois da relação de pronome ou do sujeito que estiver na frase. Nós colocamos o did acompanhado do not, que representa a negação em inglês, né? E depois o verbo na sua forma normal. Certinho, student? Então, é isso, né? Espero que vocês tenham compreendido. Não é um assunto muito complicado de se trabalhar. Outro detalhe. Antes de fechar essa aula aqui, só vou dizer para vocês o seguinte. Se os verbos terminar, né, a regra geral é acrescentar ed. Mas se os verbos terminar em y, por exemplo, termina em y, é um verbo study, mas vem a consoante antes do y, você faz o seguinte para colocar ele no passado. Você troca o y por i aqui, ó, e acrescenta ed. Então o passado vai ficar study, no lugar do y você troca por i, acrescenta ed, ok? Para simbolizar o passado, ok? Study, se fosse eu estudei, seria I studied. Olha a mudança que aconteceu. Quando os verbos terminam em y e que vem consoante antes, troca o y por i e acrescenta ed, ok? Ao invés de ficar aqui ficaria assim, eu estudei, ficaria I studied. I studied. Ficaria assim, eu estudei, ok? Então, se for verbos curtos, por exemplo, como stop, que é o verbo parar, né? Você dobra a consoante final, stop, aumenta mais um P e acrescenta ED. Alguns verbos curtos, né? Monossílabos, né? A gente faz esse sistema aqui. Dobra a consoante final e acrescenta ED. Stopped, ok? Stopped. E se for os verbos que terminam em Y, mas vem vogal, segue a regra geral. Aqui, ó. Se for o verbo play, ok? Play, termina em Y, vem o que? Vogal, vem vogal, você faz o seguinte. Segue a regra geral, que é acrescentar ED. Né? Eu joguei. I played. Eu joguei, ok? Então é isso na nossa aula de hoje que devia falar para vocês.
Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, que é importante, viu? Também inscreva-se no nosso canal se você ainda não é inscrito, para ajudar aqui a manutenção do nosso canal. Ok, student? Forte abraço. Bye, bye.